o Flamengo volta a campo pela Libertadores contra o Central Córdoba, né? É um jogo importantíssimo para esse Flamengo. Por que eu digo isso? Vendo a tabela aqui do Flamengo na Libertadores, é algo diferente do que todo torcedor do Flamengo esperava, né? Eu mesmo falei aqui no programa que eu achava que o grupo do Flamengo estava fácil, que o Flamengo ia passar com facilidade. E o Flamengo, nesse momento, ele é o terceiro do grupo. Tem o Central Córdoba, que é o adversário de hoje, com 3 pontos na frente do Flamengo. E tem a LDU, que vai pegar o Deportivo Táchira, que é o adversário mais fácil do grupo, com 1 ponto a mais que o Flamengo. Ou seja, se o Flamengo vence hoje, ele empata em número de pontos com o Central Córdoba. E ele tem 2 gols a menos de saldo. O Flamengo tem 2 gols a menos de saldo. Ou seja, para o Flamengo chegar ali para passar o Central Córdoba, ele precisaria vencer por 2-0, pelo menos. A LDU, se ela vence o Deportivo Táchira, o Flamengo não chega na LDU, mesmo se vencer hoje o Central Córdoba. Ou seja, Mauro, eu acho que nem um empate é aceitável hoje, né? Hoje, pelo que o Flamengo conseguiu perder para o Central Córdoba no Maracanã, a vitória é praticamente obrigatória, né, Mauro? Porque senão a situação vai ficar muito complicada para o Flamengo no grupo e aí seria um vexame histórico. Flamengo num grupo que tem LDU, Central Córdoba e Deportivo Táchira não passar de fase, não dá nem para pensar nisso, né, Mauro César Pereira? O Flamengo ele tem que pelo menos empatar para não ficar na situação desesperadora, né? Se perder, aí a vaca vai pro brejo. Mas é um jogo que tem que buscar a vitória, até por uma questão de honra, não é só pela tabela. O Flamengo perdeu para essa equipe do Maracanã, tem a obrigação de buscar a vitória lá, né? Tem condições de vencer, o estádio é novo, o estádio não fica a torcida muito em cima, a torcida não é uma torcida tão numerosa, embora dessa vez vá comparecer e deve lotar o estádio, que é uma atração, o time está na liderança do grupo. Agora, se o Flamengo empatar, ele vai para 5, o Córdoba vai para 8, a LDU pode chegar também a 8, ele fica 3 pontos atrás. Ele pode alcançar a LDU vai enfrentar o Central Córdoba também, então os dois vão se matar em algum momento, e o Flamengo ainda pega o Táchira no Maracanã, mas não é o ideal empatar. O empate ainda mantém o time ali numa situação que ele pode buscar pelos seus próprios meios a classificação. Mas é um jogo para ganhar, para chegar a 7 pontos, igualar o Central Córdoba, ficar atrás provavelmente da LDU, mas ele joga semana que vem com a LDU do Maracanã, aí pode superá-la com uma vitória. E vai jogar a LDU depois contra a Central Córdoba na rodada final, lá no Equador, enquanto o Flamengo pega o Táchira, lá no final do mês, né? No dia 28, se não me engano. Então é uma situação que... 28 ou 29, final de maio. Então é uma situação que, pelo menos, o empate tem que conseguir, mas acho que é um jogo que não pode se pensar em outra coisa que não vencer. Não só pela tabela, mas pela situação de ter perdido para essa equipe no Rio. Então tem que ir lá e tem que tentar ganhar. Tem que fazer tudo para ganhar. Tem que ver mobilização para isso, seriedade, concentração e jogar uma partida compatível com aquilo que se espera do time. A campanha até aqui é ridícula, pífia, patética, vergonhosa. Você já disse que o empate não é péssimo, mas a derrota se torna desesperadora. E outra, Mauro, eu queria que você fizesse uma análise, porque eu gosto muito do trabalho do Felipe Luiz, muito mesmo. Mas na sua primeira competição internacional pelo Flamengo, a campanha, por enquanto, não é boa, né, Mauro César Pereira? A campanha é ridícula, justamente por conta desse jogo. O jogo da LDU, eu não achei um jogo ruim, não. Porque você está jogando na altitude, o Flamengo não podia perder, poderia ter tido um pouco mais de ímpeto ofensivo para buscar ali um gol e vencer o jogo. No primeiro tempo, porque o time estava mais inteiro. Mas correu pouquíssimos riscos, anulou bem as ações ofensivas da LDU, jogadas pelos lados, jogadas aéreas, sei lá, um centroavante lá, o Arce, que é bom nas cabeçadas, não chegou uma bola para ele, o time jogou bem, o time se defendeu bem. O Palmeiras fez 3 gols, tomou 2. Né? E ganhou uns presentes danados. Os erros do Bolívar contra o Palmeiras foram terríveis. O Flamengo enfrentou a LDU e neutralizou. Agora, não teve o ímpeto ofensivo. Seria perfeita atuação
perfeita não, mas muito aceitável, no 0-0, se vencesse o Central Córdoba. No Rio. Venceu o Tátiro, venceu o qual, empata com ele, ok. Ó, não perdemos aqui, fizemos um ponto, tal, não demos chance ao adversário. Estratégia. Faz parte. Jogar na altitude tem dessas coisas. Você tem que abrir mão de algumas questões, porque não dá para jogar em condições normais. Mas perdeu, o problema foi essa derrota. Essa derrota torna a campanha ridícula. Como você corrige isso? Vencendo fora de casa. Não corrige totalmente. Não tem conserto. Mas vencendo fora de casa, você muda o patamar. Então tem que jogar e vencer. Tem condições? Tem condições. Domingo fez jogo ruim, mas contra o adversário também muito melhor que o Central Córdoba, que é o Cruzeiro, e com um técnico muito bom, que é o Leonardo Jardim, que foi, para mim, o personagem do final de semana. Ele montou o Cruzeiro muito bem para enfrentar o Flamengo. Neutralizou o Flamengo, o Felipe Luiz não encontrou soluções, mexeu mal no time, teve um dia infeliz, como todo técnico tem. Não significa que ele não sirva, que ele não presta, nada disso, apenas ele errou. É bom também para ele cair um pouco na real, porque andou falando umas coisas em coletiva que soou mal. Aquela coisa, não, deixa que eu sei o que eu estou fazendo, não ouçam esse ou aquele. Eu sei que esse tipo de recado, pelo menos eu tenho essa impressão, não é para quem como nós faz análises aqui razoáveis e coerentes, tentando ser coerentes. E sim para aqueles que são os que ficam gritando, que não serve, que não aceita derrota, que é o pessoal que faz um teatro na televisão ou na internet para atrair audiência sem conteúdo nenhum, né? Mas eu acho que não se deve falar isso. As pessoas consomem o que elas querem. E a opinião, seja teatral ou não, que elas querem. Não cabe a ele dizer, ouçam esse, ouçam aquele, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Você sabe o que está fazendo? Domingo não soube o que fazer. Então achei uma postura pretensiosa, inadequada e infeliz. Isso foi alguns jogos que ele mandou essa. Foi depois do jogo do Corinthians, né? Que ele estava ali por cima. Então teve isso. Então são lições que ele está aprendendo, como todo mundo que está iniciando uma profissão, ele está iniciando como técnico, né? Você aprende no começo, nós também, todo mundo passa por isso. Agora, ele é bom, tem potencial, o trabalho dele é legal, mas ele tem que tirar realmente lições e aplicá-las no seu trabalho a partir de alguns fracassos, de alguns insucessos. Domingo foi um dia assim, e o jogo do Central Córdoba não foi só pela escalação, foi a postura. Inclusive, a avaliação do departamento de futebol foi, nem no Campeonato Carioca houve tal desmobilização. Entraram em campo como se fosse vencer a qualquer momento. E a coincidência que há, isso para mim é falta de concentração, o jogador que se não estiver muito concentrado, ele vira um cara estabanado. O Léo Pereira. Pênalti tolo, meteu a mão na bola contra o Central Córdoba, eles fizeram o gol ali. E o pênalti de domingo. No final do jogo ele dá um chute no Eduardo. Meu Deus do céu. O cara tá de costa pro gol. O que ele ia fazer ali, Eduardo? Ia matar, girar? Não ia. Cerca. Primeiro gol ele correu para trás e esperou para ver o que ia acontecer. Quando o Caio Jorge caminhou com a bola depois da roubada de bola no meio campo, quando o De La Cruz perdeu a bola, errou também, claro, né? E ele teve tempo de, o que eu vou fazer? Bloqueio, dou um bote, dificulto a ação, me atiro na frente da bola para ele não chutar? Não, ele foi andando para trás, o Caio Jorge abriu, mandou um canudo e fez o gol. Então ele falhou nesse gol, fez um pênalti tolo contra o Central Córdoba no Rio e o mais tolo ainda no final do jogo contra o Cruzeiro. Vai jogar hoje? A gente não sabe, a escalação vai sair perto da hora do jogo, uma hora antes. Mas acho que já é a hora do Danilo jogar. Eu entendo assim, quando o cara comete erro grave, bota um castiguinho para ele, bota ele no banco. Ainda mais quando tem um zagueiro melhor que ele na reserva, mais experiente, que aí o cara volta a se concentrar. Não pode ficar naquela coisa que o Tite fazia, de uma meritocracia da cabeça dele que não mudava. Tanto que quis o Léo Ortiz e não botava de zagueiro. Quem escalou efetivamente como zagueiro foi o Felipe, assim que assumiu, tirando o Fabrício Bruno, que quis ir embora, logo depois. Então acho que tem muitas coisas para ele pensar, para ele rever. Me parece um cara inteligente, uma pessoa inteligente, ela, pelo menos para si mesma, ela assume seus erros e tenta corrigi-los. E hoje é o dia para o Flamengo jogar bem. É assim, jogar bem, ganhar bem, e falar, ó, estamos aqui, tá tudo em ordem, vamos embora. A Libertadores permite recuperações. O Botafogo do ano passado estava virtualmente eliminado, se classificou uma rodada antes. Jogou a segunda fora, eliminou todo mundo. E ontem, por pouco, o Botafogo eliminado estava no pescoço. E agora o que vai acontecer no grupo do Botafogo? Se hoje a Católica, Laú, a Universidade de Chile, em casa, derrotar o Estudiantes, está virtualmente classificado, que vai para 10 pontos e vai jogar contra o Carabobo. Aí vence, vai para 13, ninguém segura. Aí vai ter quase uma decisão, Botafogo e Estudiantes no Rio. Quando o Estudiantes for enfrentar o Botafogo no Rio de Janeiro. Já ganhou por 1-0 na falha do John, né, lá na Argentina, e vão se enfrentar. Porque aí os dois vão ter que jogar para ver o que vai acontecer. Então, o Botafogo não pega mais o Carabobo, ele tem que vencer os jogos em casa.
Mas pode ser que avance e consiga sucesso também. O River Plate de 2015 estava virtualmente eliminado. Se classificou, dependendo de outros resultados, foi campeão. Né? 8 pontos, o Boca com 15. E teve uma combinação maluca, se classificou e venceu o Boca na final. Já em 18, né? Em 15 foi assim. E em 14, o Botafogo tinha que tropeçar para o São Lourenço classificar. Né? O Papa nem era Papa ainda em 2014, era Papa sim. O falecido Papa, né? O último Papa. O novo não saiu ainda. Conclave. O Papa... O Papa já era o Papa. Acho que foi obra dele aquilo ali, que o São Lourenço estava com o pé fora da competição. Teve um tropeço do Botafogo, aí estava no grupo, o São Lourenço se classificou e foi campeão. Pela primeira vez na história, deixou de ser o clube argentino sem Libertadores da América, que é a sigla do São Lourenço, que era chamado assim em tom irônico pelos rivais. Então, não jogar a segunda em casa, isso não é esse o problema. O ideal jogar a segunda em casa mas... Não é esse o problema. Né, mano? O problema é você ser eliminado. Ir para a Sul-Americana, imagina. Ir para a Sul-Americana. Com o elenco que o Flamengo tem, estando na Libertadores, nesse grupo, que não é um grupo tão complicado assim. Olha, o grupo do Corinthians, América de Cali, Huracan e Racing. O Racing é o Táchira. O América de Cali e o Huracan, se você comparar com o LDU, que tem altitude, né? E o Central Córdoba, acho que o grupo do Corinthians é mais difícil. O Huracan é mais time do que o Córdoba. O América de Cali tem uma história, né? O América de Cali é um time grande, a torcida deles ontem, a quantidade de colombianos, um negócio sensacional, lotado o setor de visitantes, né? O América de Cali, se você comparar com o LDU é campeão, eles são 4 vezes vice-campeões também, é um time grande da Colômbia. Boa. Os dois. A chave do Corinthians na Sul-Americana é uma chave tão boa ou mais difícil do que a do Flamengo na Libertadores. Porque assim, você vê, ontem tá vendo, ontem os caras do Colo-Colo vieram pra Fortaleza, compraram camisa do Fortaleza e ingresso e entraram no jogo. Você viu isso? A polícia percebeu que não pode. Não pode, eles não podem ir nada. Os caras vieram, compraram a camisa do Fortaleza. Pra poder acompanhar o jogo e ver aquela vergonha, né? Goleiro trapalhão. Ô, velho Vamp, Flamengo é favorito? Pra mim é. Mesmo na Argentina, eu acho o Flamengo favorito por ser muito mais time e também aí não tem negócio de altitude, não tem nada. Porém, Vamp, é um jogo que vai parar a cidade, né? A cidade, é notícia que o Flamengo tá na cidade, mas o Flamengo é muito favorito, né, Vamp? Então, Tico, quando sai o sorteio dos grupos da Libertadores, né? A gente tava aqui. A gente até brincou, 18 pontos aí, 18, mas aí... Não 18, a gente somou assim 16 com empate e Quito, que a LDU, né, é osso duro de roer para qualquer time que vai lá por causa da altitude, como é o Bolívar e o Strongs lá em La Paz. A gente brincou aqui, dá para fazer 16 pontos aí com o grupo aí que tem. O Central Córdoba conquistou a vaga pela Copa da Argentina, né, ganhando do Vélez e tal. O Vélez hoje que tá lá, campeão argentino, tá um saco de pancada lá no Campeonato Argentino. Tomou agora um sapecanhado do River. E você pega e começa a ver. Aí, Flamengo e Central Córdoba no Maracanã. O Ribeiro falou certo, 8 titulares. Central Córdoba, figurando pela primeira vez na Libertadores, uma coisa nova, né? Aí, tomando 2-0. Aí que complicou o Flamengo dentro da chave. Porque empatar com a LDU lá em Quito não é nenhum absurdo. O Deportivo Táchira me parece que vai ser um saco de pancada desse grupo. Tudo bem, faltam 3 rodadas. Ele pode querer fazer hoje. O Flamengo vai até jogar já sabendo o resultado da LDU. Desportivo Táchira e a LDU jogam às 19h30. O Flamengo joga às 21h30. E aí, quando deixou o Flamengo no grupo, nessa situação, hoje precisando, um empate... Pode dar mesmo aquela matemática lá que o Perno fez, de todo mundo com 11, chegar a 11 na última rodada e decidir por saldo de gols. Não é número de vitórias. Libertadores é saldo de gols, o critério de desempate. O Flamengo ganhando hoje, e tem time para ganhar, só não vai mesmo o Prata e o Cebolinha, eu tava vendo, né? Os dois estão lesionados. Vai com a cavalaria toda para lá, para a Argentina. A gente sabe que os times argentinos, pela rivalidade que tem com os brasileiros, pode ser o último colocado do campeonato, mas quando pega time brasileiro, o couro come. Mas é de convir que você está falando de um Flamengo que, junto com o Palmeiras e o próprio River, são as 3 potências aí da América do Sul em termos financeiros. O River bota lá 90 mil, 80 mil
quase todos os jogos. Eu assisti até agora no final de semana River e Vélez. Né? O River estava dando atropelo, o Borra lá perdeu o pênalti, volta. Quer dizer, é pro Flamengo chegar lá hoje e se impor como um tricampeão da América. Se o Flamengo ganha e tem time para ganhar, termina em primeiro do grupo. Que aí é dois cacete aqui no jogo de volta, né, pro Desportivo Táchira e o LDU, porque tem que classificar. Né? Você não pode chegar hoje, empatar e ficar dependendo de combinações de resultado. Já vai jogar sabendo o que pode acontecer. Quando você me chama pra aposta, eu sei onde eu vou. Às vezes eu vou, até te dou um boi, vou em algumas que eu digo, vou em alguma furada, mas nessa aí eu não vou, não. Contra o LDU lá, você pode pegar qualquer time da América do Sul, ou contra o Bolívar e o Strongest. Eu vou lá, porque é por causa da altitude, que faz diferença. Não é pela qualidade. Se você me falar que o nome de 2 jogadores do LDU, eu nem sei quem é. Não sei. Se me falar do Bolívar, tampouco sei. Do Strongest, tampouco sei. Eu vou junto com a altitude. Se falar altitude, aí eu conheço. Que eu já fui, já ganhei, já perdi lá. Né? Então, hoje tem que se impor como um tricampeão da América, como o Palmeiras faz. O Palmeiras faz isso dentro da Libertadores. Né? Como uma vez, antigamente, o Boca, hoje não viu aquele grande momento, o Boca fazia, como o River faz. Então o Flamengo tem que se impor hoje, porque se tem um resultado negativo, aí, meu irmão, aí fica muito difícil de classificar. É isso, se tem um resultado negativo é quase impossível, gente, de classificar, porque a LDU não vai perder pro Deportivo Táchira. E aí vai ficar quase impossível. Então o Flamengo tem que vencer hoje. Vencer ou empatar, né? Como disse o Mal. A derrota é desesperadora. Agora, o empate já é ruim, Vamp. Não, olha bem, você não sabe, ó. Às vezes já vai jogar sabendo o que aconteceu às 19h30, pô. Por exemplo, se o Táchira ganha do LDU, a gente não sabe o que pode acontecer dentro da competição. A gente viu aí o Córdoba veio aqui, Central Córdoba veio no Maracanã e ganhou. Já vai jogar sabendo. Se o Táchira ganha do LDU, o Flamengo pode fazer uma partida mais tranquila ainda para poder classificar.